Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite, queridos. Como eu tenho conversado com você há bastante tempo já, a forma que a gente imprime a nossa aproximação do texto bíblico muda a nossa experiência de leitura. Sempre, irmãos. Eu estou insistindo com você há muito tempo que, dependendo do que você espera encontrar na Bíblia, a forma que você lê muda bastante. Se você enxergar a Bíblia de uma forma equivocada, você vai chegar a conclusões equivocadas que vai atrapalhar bastante sua vida. A gente já falou isso muitas vezes. E eu quero corrigir hoje mais um equívoco que eu acho que a gente comete com uma constância razoável. A pergunta de hoje, irmãos, é: de quem que a Bíblia fala? Qual é a personagem principal da Bíblia? E se a gente identifica essa personagem principal de forma correta, como é que a gente deve reagir encontrando-a e, mais uma vez, buscando-a encontrar em todo o texto? Porque se a Bíblia tem um personagem principal que perpassa o texto todo, a minha obrigação e a sua, quando a gente estuda, é encontrar essa personagem no texto e entender como ela se dirige a nós. Como é que a gente vive com ela. A gente vai fazer isso hoje a partir de Gênesis capítulo 12. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, é nessa porção da Escritura que a gente vai estar hoje. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. Mais uma vez, Gênesis, capítulo 12. A gente vai olhar esse capítulo inteiro, tá? E antes do texto, irmãos, relembrando, a gente já viu algumas coisas desse começo da Escritura e, de uma maneira mais próxima, nas últimas semanas, a gente viu que os seres humanos não aprenderam o que eles deveriam ter aprendido com o dilúvio. O dilúvio foi uma ação de Deus muito contundente, irmãos, que é em si mesmo muito eloquente. E ensejaria, então, várias lições que os seres humanos deveriam ter aprendido. Só que eles não fizeram isso. Passado o dilúvio, tendo tido esse ato glorioso de Deus, eles novamente, a humanidade, se lançam numa mesma campanha de sempre, que é buscar ser o próprio Deus. Foi o que a gente viu na semana passada. Eles quiseram construir uma torre com a intenção de fugir da obrigação de obedecer a Deus. Então, nesse intento, eles quiseram exaltar seu próprio nome e com isso eles também quiseram guiar o seu próprio destino. E se você estava aqui ou você ouviu, você lembra que esse é um espelho de Gênesis capítulo 3. A queda é exatamente a mesma coisa. Então, Deus mesmo desce, frustra os planos e força a humanidade a obedecer. É curioso isso, né? Deus, confundindo as línguas, ele faz com que os seres humanos façam o que ele mandou fazer. Se espalhar e preencher a terra, né? A gente viu também que, até hoje, os seres humanos querem fazer a mesma coisa. Sempre o mesmo pecado. Sempre construindo a própria cidade. Sempre tentando ser os próprios deuses. Sempre dizendo: Deus, a gente não quer o que o Senhor manda, a gente quer fazer o que a gente mesmo quer fazer. A gente vai começar a ver agora a resolução a partir de Deus para esse problema da humanidade. Só que a gente vai fazer isso a partir de um outro prisma. A gente vai começar a ver a história do Messias. Começa agora, de maneira mais intensa. Esse Messias que um dia vai vir e ele vem a partir de um homem que para nós até então é desconhecido. E aí sim, Gênesis capítulo 12 é a história que a gente vai ler agora. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste.
Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. O texto, irmãos, inicia com Deus. Essa nova porção, esse novo relato, tem como centro a agência divina. Deus é o catalisador dos eventos. É Ele que faz a coisa andar para frente. Aqui a gente tem uma ordem. Deus está dando uma ordem a uma nova personagem da qual a gente não conhece praticamente nada. É claro, de Babel até aqui tem um versículo, tem uma porção no meio que tem genealogia. Então, algumas informações sobre esse Abrão são dadas, mas a gente ainda não conhece praticamente nada dele. A gente só sabe uma coisa: Deus apareceu e ordenou alguma coisa para Abrão. E a ordem aqui, irmãos, é expressa: saia da sua terra, da sua parentela. O que é parentela, irmãos? Família. Sai do meio da tua galera. É isso que Deus está falando. Da casa do seu pai e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Essa é a ordem. E sabe, irmãos, esse é um pedido que é absolutamente difícil. Você concorda? O que Abrão vai ter que abrir mão aqui? Primeiro, ele vai ter que abrir mão da sua terra. E meus irmãos, de novo, eu não sei se você tem essa sensação, eu não sei se você tem essa experiência, mas terra aqui traz consigo algo muito mais profundo do que apenas o lugar onde você mora. Sua terra traz um senso de pertença. É o seu lugar, são suas raízes, é de onde você vem. E para um judeu, a gente ainda não tem a nação de Israel aqui, mas para os judeus isso é ainda mais intenso. A sua terra, pelo menos em tese, é aquele lugar no mundo em que você tem segurança, que você tem familiaridade. É o seu lugar. Deus está dizendo: sai do local onde você viveu sua vida inteira. Sai da sua terra. A partir de agora, Abraão vai ser um nômade. Ele vai ser um andarilho. Ele vai sair daquele local que é confortável, que é familiar, que ele conhece. E mais, ele tem que sair do meio da sua parentela. Alguns de nós talvez falassem: graças a Deus, eu gostaria de ouvir essa ordenança de Deus também. Não é o caso do texto, certo, irmãos? Eu não sei se você entende, mas quando Deus fala assim: Abrão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, está acontecendo uma coisa aqui muito mais profunda do que aquela noção superficial que a gente tem de tipo assim: eu vou viver em outro lugar. Até porque nossa experiência é muito manchada por hoje, né? Pelo que a gente vive hoje. Se você hoje sair daqui e for morar, sei lá, Belo Horizonte, você concorda que você vai estar muito mais perto da gente do que Abrão saindo da sua terra para ir para qualquer outro lugar? Por quê? Se a gente tiver saudade de você, o que a gente faz? Abre ali um FaceTimezinho, você mostra como é a sua casa, a gente está em contato o tempo todo. Irmãos, sair do meio da parentela à época de Abrão podia muito bem ser um adeus para nunca mais. E assim, alguns de vocês que são mais experientes, se não experimentaram, pelo menos lembram como é essa sensação. De você de repente ter um irmão, um primo, sei lá, um tio, que foi para outro lugar, e aí só carta quando chega, quando a pessoa quer mandar. Deus está dizendo o seguinte: Abrão, sai do meio do seu senso mais profundo de segurança. Sai do meio das suas relações sociais. Sai do meio da sua rede de apoio. Sai do meio da sua comunhão. Rompa os vínculos mais importantes que constituem você como pessoa, sua família. Porque à época, muito mais do que hoje, família empresta identidade para as pessoas. Você faz parte daquele grupo. Você, num sentido muito real, você é aquele grupo. Deus está falando: sai, vai para longe. E sabe, irmão, sair de casa sempre é difícil. De novo, algumas pessoas têm esse sonho. Às vezes a sua casa é tão ruim que você quer sair de casa o mais rápido possível. Acontece. Contudo, para uma boa parte das pessoas, estar num lugar que não é seu, em meio a gente estranha, é um desafio grande, irmãos, até hoje. Até hoje, esse senso de você sair da sua terra e ir para outro lugar é forte. Eu, particularmente, penso muito nisso, certo? Acho que eu já falei para vocês. No doutorado, o meu orientador veio falar comigo e falou: Rafael, abri uma bolsa para a Europa. Quero que você vá para lá.
Falei, eu não quero ir nem a pau. Mesmo que seja para passar poucos meses, porque essa é a ideia. Era para eu passar 3 meses só. Irmãos, pode ser seu sonho. E tudo bem se for, certo? Mas a sensação para mim de estar num local que as pessoas falam outra língua, mesmo que eu entenda a língua que essas pessoas falam, mas que a comida é diferente, o jeito de se falar é diferente, o jeito de andar... Você não tem noção, meu irmão, de como eu me sinto bem na luz, 6h30 da tarde, saindo da linha 7 para a linha amarela. No meio daquela galera toda que eu sei que todo mundo é brasileiro. Ou pelo menos boa parte ali é brasileiro. Eu sinto que eu estou em casa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse senso de pertença, sair, ir para longe. Se Deus fala para qualquer um de nós aqui, sai e vai. Se apresenta um desafio intenso. Tanto que isso aparece, isso entra para a cultura humana em poesias muito concretas. Acho que você lembra, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro aqui, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. Essa é a ideia. Eu tô aqui tem coisas boas, aqui eu vivo coisas interessantes, só que lá na minha terra está meu coração de verdade. E eu quero voltar para lá. Até hoje os fados portugueses que nos emprestaram bastante da nossa cultura, têm isso muito forte, né? Essa sensação de desterro. Você está deslocado daquele lugar onde você está. E meu irmão, olha para esse texto com calma. De novo, tenta quando for ler a Bíblia, aqui e na sua casa, tirar o fato que você já conhece o fim da história. Tenta imaginar como se deu isso aqui. Meu irmão, minha querida irmã, Deus é um estranho para Abrão. Você entende isso? Abrão não conhece Deus. Não conhece nada sobre a personalidade de Deus. Não conhece nada sobre o agir de Deus. Abrão é um pagão politeísta. Você entende isso? Ele morava em Ur, dos caldeus. Os caldeus adoravam vários deuses. E é aquela mesma ideia. Cada deus cuida de uma parte da existência. Abrão adorava vários outros deuses. Ele estava acostumado com isso. Esse que aparece agora pode ser um Deus só a mais. Só mais um que está falando comigo. E se ele for mal? Sim, ok. Mas você concorda que eles tinham uma noção que sim? Apesar dessa experiência aqui ser uma experiência que provavelmente foi muito diferente das outras, quando chovia eles entendiam, Deus está falando com a gente. Quando trocava a vegetação, né, a estação, e novos frutos vinham, eles falavam, o nosso Deus respondeu. Quando vinha uma criança, Deus fulano de tal respondeu. Com certeza é diferente. Eu só estou querendo dizer para vocês o seguinte, nesse momento aqui da história, Abrão, ainda que esteja tendo uma experiência única, ele não tem como validar e como ter certeza de quem é esse Deus e de como ele age e como ele se dá. Até porque vocês já viram isso em outras culturas, né? Existem deuses maus para essas pessoas, não existem? Deuses mentirosos? Deuses mentirosos, né? E se esse Deus que está falando for assim? Por que obedecer? Porque, de novo, foi uma ordem. Abrão, larga tudo o que faz você ser você. Toda a sua segurança, tudo que você ama, larga e vá embora. Por que obedecer? Essa pode ser uma explicação. Eu, particularmente, não gosto muito dela. Até porque, lá na frente, você lembra que quando Deus pratica os atos em Moisés, as outras pessoas conseguem emular? Deus manda pragas e os egípcios conseguem fazer a mesma coisa a partir dos falsos deuses deles. Lembra disso? Existia um certo mistério, e aí a gente está falando num terreno especulativo, né, irmãos? Mas, ainda que tenham cultos primitivos, esses cultos primitivos para as pessoas eram muito importantes. Então, para essas pessoas, eles tinham certeza que os deuses estavam respondendo. Eu não acho que Abrão aqui, né, está respondendo porque foi uma experiência muito radicalmente diferente das outras. Necessariamente. A pergunta, eu acho que ainda se impõe. Aparece um Deus. Você não sabe quem esse Deus é. Ele não se apresenta. Em Moisés ele vai se apresentar, né? Eu sou. Deus não se apresenta para Abrão. Ele aparece e fala, vai. Larga tudo que você tem, tudo que é você e vai. Qual é a vantagem de fazer o que esse Deus está mandando fazer? Por que obedecer? O próximo versículo tem explicação, né? A gente tem as promessas.
que esse Deus promete para Abrão em ele obedecendo? Você vai ser uma grande nação, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer seu nome, você vai ser uma bênção, e eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Essas são as promessas, irmãos. Pensa o que é você ouvir o seguinte: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou exaltar seu nome, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas por sua causa. Essa foi a promessa de Deus. Essas foram as promessas de Deus para Abrão, se ele obedecesse. Oi? O ser humano é assim. Não mexeu com o ego dele. Então, fala. Gente, por isso que eu comecei falando sobre a forma que a gente se aproxima com o texto. Eu ainda acho que essas nossas opiniões, elas aparecem porque a gente já sabe o fim da história. A gente já sabe que Abraão andou. A gente já sabe que daqui para frente vai ter um percurso que ele vai se tornar o pai da fé. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui Abraão no começo, irmãos. Então, tenta olhar de novo para esse momento. Aparece um Deus do nada, fala isso e diz: você vai ser fera, só vai comigo. É isso. O que aconteceu foi isso. Paulo quer falar. Fala, Paulo. Não tem... Certo. Alguma coisa no coração move e quando Deus chama a gente vai. Olha só. Eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte. O que Deus faz, o que Deus entrega a Abrão é uma promessa que é gloriosa. É um conjunto de benefícios que são realmente grandes. Deus está falando: anda comigo que eu vou fazer isso por você. Deus promete que Abrão vai ser a semente de um novo povo. Um povo que é propriedade desse próprio Deus agora. Uma nova história está começando. E Deus está começando essa história com Abrão. Ele vai ser vetor de bênção para todos os povos, para todas as famílias da terra. Qual é a grande questão, irmãos? A pergunta agora é: ir ou não ir? O que Abrão deve fazer? Ele vai ou não vai? Ele obedece ou não? Ele confia ou não? Porque eu não sei se você está entendendo o que eu estou tentando te falar. Se eu estou conseguindo. Mas o risco é muito alto, irmãos. O risco para ele é muito alto. E eu estou tentando falar isso para você porque o risco para você é muito alto também, ou não é? É uma ordem de Deus. Só que você concorda que teve gente que fez isso, hein? Teve gente na Bíblia que fez isso. Falou: não vou não. Não vou não. Alguns, eu gosto sempre de falar do jovem rico, né? O jovem rico falou: não vou. Jesus falou: pode não ir. Percebam, o que eu estou tentando mostrar para vocês de novo é: o preço da obediência é alto demais. Ele vai abrir mão de coisas que são muito centrais na vida dele, de coisas que são muito importantes, de coisas que são base para a experiência e para a existência dele como um todo. A questão é, irmãos, esse homem vai. Esse homem foi. Versículo 4 diz isso. Abrão partiu e foi de acordo como Deus havia ordenado. E aqui eu estou tentando mostrar para você o seguinte: isso aqui é fé, irmãos. Fé é isso. Fé é acreditar na palavra de Deus. É acreditar no que Deus está falando. Não necessariamente nas circunstâncias. Não no que você está vendo. Deus falou: saia, larga tudo que você tem, sai. Lá na frente vai acontecer um monte de coisa com você. Abraão falou: eu acredito no que esse Deus está me dizendo, eu vou. Largou tudo e foi. E o que estou tentando te mostrar é o seguinte: diferente de outros personagens na Bíblia, Abraão não pede comprovação. Ele não fala assim: Deus, me dá uma prova de que você vai fazer o que você está dizendo mesmo. Lembra de Gideão, né? Deus fala: Gideão, vai. Gideão começa a colocar um monte de teste e faz teste do reteste, teste, tá, para ver se dava certo mesmo. Abraão, Deus aparece, fala: vai. Abraão vai. Ele não pergunta como é que as coisas vão dar, porque tem isso também, né, irmãos? Deus fala assim: vamos supor, Paulo, meu filho, sai de São Paulo, larga a sua igreja, larga os seus parentes todos, vai andando para o sul, eu vou te mostrar lá na frente. A gente gosta de falar assim: Deus, eu vou obedecer ao Senhor, prometo. Mas fala para mim como é que vai ser. No primeiro mês eu vou estar onde? E quando der 45 dias, vai estar mais ou menos... Eu vou ficar doente? Vai faltar dinheiro, Deus? E quando faltar, como é que o Senhor vai dar? Ele não pergunta nem qual é a terra,
Você entende? Deus fala... Isso é estranho demais, irmãos. Para de achar que a Bíblia é linda nesse sentido. Deus coloca coisas difíceis demais pra gente. Deus fala, sai e vai andando. Para onde? Vai andando. Eu vou te mostrar lá na frente. Exatamente, não tem GPS, não tem previsão de chegada, só vai andando. Então, o que Deus está falando para Abrão é, eu quero que você confie totalmente em mim. Eu quero que você confie cegamente em mim. Coloca toda a sua existência naquilo que eu estou falando. E aí o texto diz claramente, Abrão foi porque Deus ordenou que ele fosse. Isso é um exemplo de fé, irmãos. Isso aqui é o exemplo, assim, primeiro de fé. E é a base do relacionamento de Deus com o homem, ou do homem com Deus. Quem é o justo, irmãos? Lembra que a Bíblia, a literatura do Antigo Testamento inteira fala sobre o justo? O justo vive pela fé, esse é o caminho do justo, Deus abençoa o justo. Quem que é justo, irmãos? Porque na nossa cabeça, e de novo, na nossa leitura errada da Bíblia, justo é aquele que não erra. Por que não era justo? Porque ele não pecava, ou ele pecava quase nada. Por que Jó era justo? Porque Jó não pecava quase nada. Não é assim que a Bíblia trata o justo. A categoria justo no Antigo Testamento é aquele que acredita em Deus. Aquele que, mesmo sendo errado, mesmo sendo falho, mesmo sendo picareta, continua andando com Deus. Aquele que, mesmo nas suas incompreensões, nas suas dúvidas, continua andando. Justo não é perfeito. Justo é aquele que obedece. Davi era justo, errando como errou. Eu quero te mostrar um detalhe agora, que eu espero que faça você cair da cadeira, certo? Abre aí sua Bíblia. Livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. Atos dos Apóstolos, que poderia se chamar melhor Atos do Espírito Santo de Deus, né? Capítulo 7, versículo 2. Alguém que tem uma voz muito potente, lê aí para mim, por favor, versículos 2 e 3. Perdão, 2, 3 e 4, tá? Excelente. Olha aí comigo agora, Gênesis 11, um pouquinho antes, versículo 31. Tera, que é o pai de Abrão, tomou Abrão, olha só, Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Arão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Você percebeu o que aconteceu aqui? Eu acho que não. Abrão era de que cidade, irmãos? Originalmente? Ur dos Caldeus. Estevão, cheio do Espírito, diz o seguinte: Deus apareceu para Abrão quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de Arã, certo? Então, quando Abrão estava morando em Ur, Deus apareceu e falou: sai da sua terra, do meio dos seus parentes. Quando ele sai para ir para Arã, ele sai sem os seus parentes? Não. Quem faz ele sair primeiro é o pai. O versículo aqui está dizendo: Tera tomou Abrão e foi. E Estevão diz para a gente que ele só saiu de Arã em direção a Canaã quando o pai morreu, certo? Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te mostrar. Quem sai de Ur, obedecendo a palavra de Deus nesse sentido, é o pai dele. Abrão não obedeceu imediatamente. Deus falou: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai. Quem sai é o pai, levando Abrão. E ele fica em Arã até a morte do pai. Meu irmão, Abrão, não sei se você está entendendo, ele está retardando a obediência dele. Deus deu a ordem, era para ir logo. Abrão fez metade e o pai dele, até morrer, passa 15 anos em Arã. Ele passou 15 anos sem sair indo para a terra. E quando ele finalmente sai de Arã para ir para Canaã, ele ainda assim não obedece plenamente. O que ele faz de errado? Leva Ló, que é sobrinho. Não era para sair do meio dos parentes? Por que ele levou o sobrinho? Abrão leva consigo o seu sobrinho para acompanhar nessas peregrinações. Então, meu irmão, eu estou tentando te mostrar, e isso é fundamental para você entender o centro do que eu quero te dizer hoje. Abrão obedeceu a Deus? Então, uma visão mais fundamentalista vai dizer não.
Claro que não. Obediência é obediência. Para obedecer tem que ser perfeito. Se Deus mandou e ele não fez exatamente, ele desobedeceu. É assim? É, irmão. Num certo sentido é. Ele desobedeceu. Só que, num sentido maior, você concorda que ele obedece? Ao mesmo tempo ele não obedece e ao mesmo tempo ele obedece. Como? Estritamente falando, ele não fez o que Deus falou na hora que Deus tinha, do jeito que Deus tinha mandado. Só que no plano maior, ele vai fazendo aquilo que Deus manda à medida que o tempo vai se dando. Irmãos, é uma obediência incompleta, vocês entendem isso? É uma obediência errante. É uma obediência de quem está vivendo essa vida que a gente vive. Aqui, eu estou falando para você do pai da fé, certo? Fui eu que batizei ele de pai da fé? Não. A Escritura diz, Abrão é o pai da fé. Essa é a obediência dele, irmãos. O que eu estou querendo enfatizar para você? A gente é assim, cara. Desculpa, mas a gente é assim. A nossa fé, ela não é perfeita, irmãos. A gente não age como a gente deveria agir. Deus ordena, faça tal coisa. A gente deveria agir imediatamente, sem pestanejar, sem tergiversar. Deus mandou, a gente faz. Deveria ser assim. Essa é a obediência perfeita, plena. Mas aqui está o pai da fé, o amigo de Deus, demonstrando que essa humanidade que é tão próxima da gente é desse jeito. A gente obedece meio desobedecendo, irmãos. Desculpa de novo a sinceridade. Você está muito mais perto de Jonas do que você imagina. Que Deus fala, vai e faz tal coisa. Você fala, eu vou para o outro lado. Eu não sei se você sabe disso, é porque a gente não tem essa familiaridade com a geografia da Terra, né? Dessa terra específica. Deus fala tipo assim, vai para o sul. Para onde é que Jonas vai? Para o norte. 3.000 quilômetros de distância. A gente tem medo, irmãos. A gente tem dúvida. Porque, de novo, por isso que eu insisto com você, vamos ler a Bíblia do jeito certo. A gente gosta de imaginar o seguinte, Deus apareceu segunda-feira, Abrão sai. Terça-feira, Abrão saiu perfeito, tá tudo certo, porque ele é nosso exemplo de fé. Não é assim, gente. Não é. Isso quer dizer que Abrão é plenamente aprovado no que ele fez? Não. O que é que eu quero dizer? Perceber que ele fez as coisas erradas e que a gente é errado, desculpa ele ter feito essas coisas? Não, irmãos, estava errado. Ele deveria ter feito certo. A sua desobediência vai custar, você já sabe a história. Levar Ló vai ter um preço razoável lá na frente. E lá na frente, quando ele fizer outras coisas erradas, e são bem erradas, essas dores que vão ser geradas por essa desobediência vão ter um preço. Mas ainda assim, a Escritura está mostrando que ele confiou em Deus. É isso que eu estou tentando te mostrar, meu irmão. Ele era errado? Era errado. Ele não confiou em Deus como deveria ter confiado? Não confiou. A fé dele era pequena nesse sentido? Era. Mas o seu gesto, ainda que imperfeito, foi um gesto de uma fé profunda. Ele acreditou que esse Deus era real e que ele ia fazer o que ele fez, e ele foi, irmãos. Então, eu estou tentando te mostrar o seguinte, Abrão é o exemplo de fé para nós, na minha opinião, ainda maior. Por quê? Porque ele não é perfeito, mas ele tem a fé que a gente tem também. E agora a gente consegue se aproximar de Abrão. Porque esse Abrão que não erra, e falando de Abrão, estou falando de todos os outros personagens da Bíblia, esses que são perfeitos, eu não consigo me relacionar com essas pessoas. Eu, Rafael, eu não consigo. Porque eu olho e falo, eu não tenho essa fé. Que eu não tenho, irmãos. Eu me pareço muito mais com Pedro, que chega e fala assim, Jesus, eu estou fechado contigo 100%. Não tem quem me faça errar. O que acontece no outro dia? Está lá negando 3 vezes. Eu consigo me relacionar com essas pessoas, porque eles espelham quem eu sou também. Então ele sai com tudo que ele tem, né, versículo 5, sai com sua família e vai para a terra de Canaã. E aí, nesse ínterim, né, provavelmente Deus vai revelando aos poucos para onde é que ele tem que ir. Ele sabe que tem que ir para Canaã. E ele vai andando. E aí, a descrição geográfica aqui, ela é feita para mostrar que ele percorre a terra toda. Ele vai do norte até o sul. Só que, em indo, ele encontra uma terra que está vazia, irmãos. A terra que Deus vai dar para ele está vazia? Não está. Está cheia de gente, irmãos. Pois é.
Irmãos, irmãos, olha só como a gente precisa ler a Bíblia melhor. A gente pensa o seguinte, Deus promete para você, sei lá, vamos supor que Deus prometeu alguma coisa para você. Assim, olha, eu vou usar um exemplo bem bobo, mas só para você entender. Eu vou te dar uma casa própria. A gente imagina que isso é assim, a gente um dia tá na rede, vai bater alguém na sua porta e falar assim, assina aqui que eu tô passando uma casa pro seu nome. A gente pensa que Deus age desse jeito, né? Ele faz uma promessa e aí brota do céu e as coisas magicamente acontecem. Deus promete, aqui é a sua terra, vai ser sua. Ele chega lá, tá cheio de gente, irmãos. Como é que ele vai ter acesso à terra? Como é que ela vai ser dele? Qual é a resposta? A gente não sabe. Mas Deus vai fazer. Você lembra que Josué, se eu não me engano é isso, Josué tem o outro amigo dele. Eles vão lá e aí os parceiros falam assim, olha, eles são gigantes, a gente não vai ganhar. Aí eles falam assim, não, vamos lá, Deus vai... Aí Deus fala, eu vou dar uma terra para vocês. Quando eles chegam lá, eles ganham a terra, que também está cheia de gente. E eles falam, agora vão lá e tomem a terra que Deus está dando para vocês. Mas tem uma agência dos homens. Entende? Essa bênção, 1000 aspas, irmãos, eu sei que você está entendendo, mas ela é incompleta. Ela é incompleta porque Deus não quis dar? Não. É porque Deus, quando dá coisas para a gente, envolve também nosso trabalho. Esse é o Deus de Abrão, esse é o nosso Deus. O que, novamente, eu estou te falando, exige fé. Abrão vai precisar continuar confiando em Deus, mesmo já tendo chegado na terra, porque ainda tem muita coisa para acontecer para que a palavra de Deus se cumpra finalmente. De novo, isso é fé, irmãos. Crer a despeito daquilo que a gente está vendo. Crer que o que agora não é como se ele já fosse. Por quê? Porque Deus falou, isso é ser justo. Então, Abrão, nesse sentido, vai antecipando a festa. Por quê? Por onde ele vai levantando altares. A vida de Abrão agora é um constante adorar a esse Deus que não cumpriu suas promessas ainda. Você entende? Mas que prometeu. E por ele ter prometido, Abrão o adora. Mesmo não tendo recebido ainda. Anos estão se passando, tá, gente? E as coisas não estão acontecendo nesse sentido. Mas ele está adorando a Deus. É o que a gente leu, né? Por isso que ele é o pai da fé, irmãos. Por isso que esse homem é pai daqueles que têm fé, daqueles que creem. Por quê? Porque ele acreditou quando ainda não havia nada. E ele continuou acreditando quando ele continuou vendo nada acontecendo. Por quê? Porque Deus disse. Se Deus disse, um dia vai acontecer. Ele acreditava nisso. E você já sabe a história, mas a gente vai olhar com mais detalhes lá na frente. Deus tem que vir várias vezes reforçar a promessa. Por quê? Porque ele vai desacreditando. O pai da fé também foi desacreditando, foi perdendo essa fé. E Deus ia lá e corrigia. E sabe, a gente não leu e nem vai ler. Não, vamos ler. Mesmo que a gente passe um pouquinho, você me dá 30 segundos a mais, tá? Olha só agora, versículo 10. Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era sua mulher? E por que você me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Olha o que está dito. Foi por isso que eu tomei-a para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, ele e a sua mulher e tudo o que possuía. A gente está falando mais uma vez do pai da fé, o amigo de Deus. Esse homem tinha uma fé que não era perfeita, irmão. Por quê? O que foi que Deus prometeu para ele? Você vai ser uma grande nação.
Eu vou cuidar de você. Todas as nações da terra vão ser abençoadas por sua causa. Se isso é verdade, Deus vai protegê-lo, irmãos? Vai proteger sua família? Então o que cumpre Abrão fazer? Eu vou confiar que onde eu estiver, Deus vai cuidar de mim. Se Deus disse que vai fazer, inescapavelmente Ele vai fazer. Então eu posso ficar tranquilo. Só que na prática, o coração de Abrão não era totalmente devotado a essa certeza. Ele vai para o Egito porque na terra tem fome. E no Egito, ele tem medo. E medo é uma das piores emoções que a gente pode sentir, irmãos. Porque o medo faz a gente fazer muita coisa errada. Ele tem medo. E ele instrui a própria esposa a dizer que ela era irmã dele. Isso era uma mentira? Não era uma mentira. Isso era uma verdade perfeita? Não era uma verdade perfeita. É uma meia-verdade. E uma meia-verdade é o quê, irmãos? Uma meia-mentira. Que é uma mentira quase toda. Abrão está usando um artifício moral para se proteger. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou contar só uma parte da verdade. Dizendo assim, eu não tô pecando, eu não estou mentindo. Por quê? Ela é filha do mesmo pai dele. Só que não é filha da mesma mãe. Num certo sentido, ela é irmã. Mas no sentido real, concreto, para o que importa para essa relação, ela era esposa dele. E qual é o problema? Sara é realmente... Tem registros judaicos que dizem que Sara era tipo a mulher mais linda da época e da descendência judaica toda. A mulher era realmente linda. Tipo Laís, assim. Ela realmente chamava a atenção por onde quer que ela passava. E tem uma questão importante, irmãos. Os egípcios, eles valorizavam as estrangeiras que vinham da terra dos caldeus. E aí ele tem medo. E aí, irmãos, para e pensa, se fosse um de nós, talvez a gente nunca mais falasse com essa pessoa. Porque o que ele fez foi muito grave, irmãos. Muito grave. Ele queria se proteger. Todo mundo concorda? Ele está com medo dele morrer. E ele toma uma decisão para se proteger, pagando um preço muito alto. Ele vai arriscar quem, irmãos? A esposa. Ele entregou a esposa para proteger a si mesmo. E é exatamente o contrário do que nós somos ensinados a fazer. Nós, maridos, nós somos ensinados a proteger nossa esposa, e lá no Novo Testamento a gente vai ser instado a, se for necessário, dar a vida por ela. Abraão faz o contrário, né? Ele entrega a esposa para ele não morrer. E aí o texto, e aqui tem um eufemismo grande, o texto diz, ela foi levada para a casa de Faraó. Você sabe o que significa. O texto não é explícito, mas muito provavelmente essa mulher teve que se deitar com Faraó, fazendo parte do circuito de mulheres dele, Faraó sendo inocente nesse caso, né? Porque ele não sabia. E aí o texto, no fim, Deus restitui a esposa, ok, o texto termina bem, só que o pecado estava lá, irmãos. A marca do pecado está lá. Aquilo que havia sido cometido está lá. E, novamente, tem vários motivos porque eu acredito que a Bíblia é verdade. Um deles é, se a Bíblia fosse inventada, se essa fosse uma história inventada, a gente ia colocar isso daqui sobre, nesse momento, o principal nome? A gente esconde as coisas erradas, irmãos. Quando a gente vai contar a história, a gente fala assim, teve aquele dia que a gente brigou bem muito, né? Que eu mandei o irmão reticências. Vamos botar isso não. A gente deixa essa só pra gente e vamos contar a história bonita. Tá aqui Abrão colocado um texto terrível. Por que ele tá aqui? Porque assim é a gente, irmãos. Percebe? Por isso que eu tô te mostrando desde o começo. A gente tem que ler a Bíblia tal qual o texto se apresenta. E aqui eu vou caminhar para o fim, eu vou te explicar uma última coisa e a gente termina. O que eu estou querendo te dizer? Meu irmão, minha queridíssima irmã, a gente às vezes lê a Bíblia, vai picotando a Bíblia, e a gente vai particularizando a história, e a gente vai transformando assim, essa aqui é a vida de Abrão. A gente vai tentar imitá-lo. Por quê? Porque ele foi muito importante na Bíblia, a gente vai ver como ele foi bom, e a gente vai tentar imitar aquilo que ele foi bom. E aí,
a Bíblia passa a ser uma história sobre pessoas, sobre personagens, e como a gente deve imitar essas personagens porque elas foram muito boas. Irmãos, pode parecer que não, porque eu passei agora quase uma hora mostrando as coisas ruins do texto, mas quase sempre é assim, irmãos. Me preparando para esse momento, eu escutei pregações sobre esse texto que parece que os pastores não leem essa parte. Ele só fala as coisas boas de Abraão, porque elas existem. Ele obedeceu a Deus. Ele realmente saiu. Isso é muito difícil de fazer, irmãos. E ele adorou, e ele foi, e ele fez. Só que está aqui a outra parte, irmãos. O que eu quero te mostrar? Meu querido irmão, minha querida irmã, isso vai mudar a sua vida no dia que isso entrar na sua cabeça de verdade. O texto, na verdade, é sobre Deus. E sobre o que Deus faz usando pessoas desse jeito. E essas pessoas desse jeito, sabe quem são, irmãos? Eu e você. Porque talvez você esteja assim, esse cara não presta. Como é que ele entrega a esposa assim? Beleza, cara, eu queria ver se fosse você no Egito desse tempo. Porque hoje a gente tem um Estado de Direito, né? Por mais que tenham críticas, a gente tem tribunal, tem justiça. E se você tivesse num estado de exceção? Que o cara decide assim, mata ele que eu quero a esposa. Você não faria? Eu não faria? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Oi? Ele vai repetir ainda, anos depois. Deus permitiu chegar a esse ponto. Sim, o texto não é claro. O texto fala que Faraó disse que eu a tomei para ser minha esposa. Irmão Paulo, vou dizer uma coisa para o senhor. A gente não tem certeza, e realmente não tem. Eu sinto que a gente torce para que nada tenha acontecido. E é por isso que a gente fica assim. O texto me parece dar a entender que Faraó tomou para ser esposa dele. Foi às vias de fato? Não sabemos. Mas o que a gente sabe é, se tivesse ido às vias de fato, Abraão não tentou impedir. Ele quis proteger. Entende? E essa é a parte importante. Não exatamente o que aconteceu, mas a parte importante é o coração desse homem. E o que eu estou querendo te mostrar? Meus irmãos, minhas irmãs, nossas dores, nossas falhas, nossas dúvidas, nossas incoerências, nossos acertos, estão todos aqui também. Eu quero dizer para você, eu também torço o nariz para esse tipo de erro. Claro que me incomoda, claro que me choca. Eu fico olhando e falo, como é que esse homem fez isso? Mas choca, porque eu acho que poderia ser meu erro também. E aí eu me sinto mal. Eu queria heróis, mas a Escritura, ela apresenta para nós um espelho, irmãos. E se Deus agiu assim com eles, mesmo em meio às falhas, Ele também pode agir assim com a gente e através de nós, a gente sendo falho como a gente é, irmãos. Tudo que eu quero te dizer aqui nesse primeiro momento é, a personagem principal da Bíblia é Deus. E mais, eu quero te dizer uma coisa que é muito importante. Não existem heróis na Bíblia, irmãos. A Bíblia não tem herói. Sabe onde é que tem herói? No Senhor dos Anéis, Harry Potter, na Marvel, aí tem herói. Na Bíblia não tem herói. Você já ouviu falar dos heróis da fé? Qual é o texto? Hebreus capítulo 11. Me mostra na Bíblia onde é que está a palavra herói. Não tem. Sabe onde é que vai ter? Naquela parte negrito que foi a gente que colocou depois. O que eu estou querendo te mostrar? A gente é que está chamando essas pessoas de herói. É a gente que tem um olhar na Bíblia, olhando para essas pessoas e dizendo elas são heroínas, elas são heróis. Irmãos, a gente chama essas pessoas de herói por quê? Porque a gente faz com que elas sejam o centro do relato. E aí o relato vira a gente tentando imitá-las. Não é isso, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia é linda, por quê? Porque ela escancara os erros, para que a gente veja como eles são mesmo. Por quê? A gente vê como nós somos a partir dessas pessoas. E aí, isso aproxima a gente de Deus, irmãos. Sabe por quê? Ao invés de afastar a gente de Deus, porque às vezes a gente pensa assim, não, se esse povo é tão errado assim, eu não quero ter nada a ver com isso. É o contrário. Esse texto mostra o seguinte, a sua fé é perfeita, meu irmão, irmã? Nessa noite aqui agora, hoje, sua fé é perfeita? Você confia em Deus como você deveria confiar? Sabe o que me irrita? Eu fico doente. Não é com você, é comigo. Porque Deus disse para mim, Rafael, eu vou proteger você até o fim. Você é meu filho. Ele falou, não se preocupe com o dia de amanhã. Eu vou cuidar de você. E aí o que eu faço todo dia, irmãos? Me preocupo com o dia de amanhã. Eu não deveria me preocupar, mas eu perco o sono. Só que eu não deveria perder. Por quê? Porque ele já prometeu.
E aí, se Abraão fosse super fera e nunca erra, eu ia olhar e falar assim, meu Deus, eu sou ainda pior. Mas quando eu olho e vejo como ele errou, e Deus ainda o usou, e Deus ainda fez com que o seu plano fosse posto em marcha, usando ele, eu penso, caramba, Deus pode me usar também. Porque eu também sou errado assim, eu faço besteira também. E esse texto ensina pra gente também o seguinte, todo mundo tem pé de barro, irmãos. Você entende essa expressão, né? Pé de barro. Em vez de ser uma estátua de bronze, de ouro, os pés são de barro. Ou seja, é frágil. Meus irmãos, do pastor até o membro mais novo da nossa comunidade, todos nós somos cheios de pecado. Sabe, mais uma vez, tem gente que adora, talvez você seja essa pessoa, tem gente que adora aquele pastor que emula que não erra. Eu conheci vários assim. Não sei se em São Paulo é assim, no Nordeste é. Tinha uns pastores que é assim, eu nunca erro, eu nunca falho, o cara tava sempre de terno, eu não sei o que é isso. Você ia no supermercado, o cara tava de terno, lá ia na praia, o cara tava de terno. Parece que ele é sempre pastor, o tempo todo ele é pastor. Oi? Pois é, pra você ver. O cara na praia de terno. E aí as pessoas pensam assim, esse cara tá dizendo o seguinte, olha, gente, me imita. Por quê? Porque eu sou fera. Me imita por quê? Porque eu sou muito bom, eu não erro desse jeito. Eu não sou esse pastor, irmãos. E eu não preciso de pastores assim, certo? Ok, isso existe. Só que o próprio Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Maldito homem que sou. Por isso que ele fala, pode me imitar. Porque ele diz, olha para mim, eu sou errado. E errado como eu sou, eu estou tentando andar com Deus. Então você pode me imitar. Nesse sentido, você pode me imitar. Qual é o sentido? Cara, eu sou cheio de pecado. Eu sou falho. Meus irmãos, quando pastores erram e eles caem, isso não deveria ser um escândalo para nós, no sentido de, meu Deus, aconteceu o que a gente não esperava que podia acontecer. Cara, se a gente está de pé, falando eu e o Alfredo, a gente está de pé porque Deus está sustentando a gente. De uma maneira graciosa, não é por nós, irmãos, não é por nós. Eu não vou nem falar por ele, pode ser que seja por ele, tá? Se ele é muito bom, ele pode até ser, e eu não sou. E esse texto me ajuda nisso. Por quê? Porque aqui está um texto, e aí a Bíblia inteira é um livro para dizer, Deus mantém de pé gente que se ele fosse largado, cairia. Mas vai até o fim. Por quê? Porque quem sustenta é Deus. Um Deus teimoso, um Deus insistente, num amor que transborda, numa misericórdia que transborda, que não deveria amar a gente, mas ama. E vai perdoando, e vai levando a gente em frente, vez após vez, nos mudando, nos ajudando, nos colocando de pé. A história de Abrão é uma história sobre o que Deus pode fazer através de um cara que é medroso e que é covarde, mas que pôs a sua vida na mão de um Deus que é corajoso e que está sempre de pé. E essa história hoje dá coragem para mim, que sou um medroso covarde também, mas que serve ao mesmo Deus de Abrão. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse relato. Obrigado porque ele é absolutamente cru, Senhor. Esse texto mostra pra gente como nós somos sem florear nada, Senhor. Sem tornar as cores mais bonitas, sem suavizar. Mas muito obrigado porque o Senhor é um Deus absolutamente bondoso, que cuida de pessoas caídas como nós somos, Pai. Muito obrigado por Abrão, Senhor, que é um irmão querido que a gente tem, Pai. Obrigado porque, nesse sentido, a gente pode olhar para ele e tentar imitar a fé que ele teve. Porque ele confiou no Senhor e ele andou com o Senhor, mesmo não sendo perfeito. E que a gente faça assim também, Pai. Que a gente confie nas Tuas promessas, que a gente confie na Tua palavra, que a gente confie na Tua voz, que a gente ande com o Senhor, porque o Senhor prometeu e o Senhor basta. Nos ajuda a ser justo, Senhor. Ainda que a gente erre, ainda que a gente caia, ainda que nossa fé seja imperfeita, por favor, Pai, completa a obra em nós. Nos mantém de pé, porque a gente quer estar junto com o Senhor para sempre. O Senhor é a coisa mais importante das nossas vidas. Nós queremos que nosso coração seja totalmente Teu, Senhor. Ser conosco, é o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.